Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de Cristo. Louvado seja Deus. Vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor mais um dia santo e poderoso, essa quarta-feira aí, em nome de Jesus, 2 de novembro, feriado aí, para engrandecer o nome do Senhor. Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, e a palavra do Senhor está no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 27. Provérbios 27, louvado seja Deus, 27, 21. Como o crisol prova a prata e o ferro o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. O que prova o homem é a glória que é lhes dada. Para melhor explicar, a glória que lhes é dada é o que vai medir, né, este homem, esse ser humano. O crisol, ele prova a prata e o fogo, ele prova o ouro. Para provar se o ouro é ouro, ele passa por um processo de fogo, de forno, né? E da mesma forma, o homem, ele é provado, amém? Deus quer que nós entregamos a ele a glória que lhes é dele. Quanto das vezes adquirimos vitórias em batalhas que o Senhor pelejou por nós? E ao findar delas, qual que é a sua postura? Você consegue dizer verdadeiramente o Senhor pelejou por mim? Ou você diz, não, eu consegui, eu lutei, eu batalhei? Por que tantas pessoas continuam com as suas vidas fracassadas? Porque ela provou um pouquinho assim da glória de Deus e ela se envaideceu. Ela se achou demais, né? Ela quis tomar o lugar de Deus. A glória sempre foi e sempre será do Senhor. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, sempre foi assim e sempre será dada a Deus. Enquanto o ser humano não compreender isso, ele continua pelos processos de provações. E no meio dessas provações, ele pode ser muito honrado, mas ele sempre será reprovado. Você vê pessoas que conquistam muito, mas também perdem muito. Por quê? Porque é um território para ele ser provado. Ele está muito bem, ele corre, ele busca ali um pouquinho de Deus, ele se aproxima, as coisas começam a melhorar e ele vira as costas para Deus. Vira as costas para a obra, vira as costas para o reino. Ele se envaidece, ele começa a não ter mais tempo, ele começa a não querer fazer mais as coisas no reino. E aí, mais uma vez, em outras e outras provações. Eu lembro de um pastor, acho que meu primeiro pastor, eu lembro de uma pregação dele, ele ministrando, e ele contou a história de uma irmãzinha lá da igreja, não sei se fatos reais da época ou se foi apenas uma parte de ilustração que ele quis trazer para trazer motivação na igreja. E ele falava da irmã fulana das quantas, tal, que era aquela irmã que morava em uma casinha de tapera, uma irmã que tinha uma dificuldade muito grande, com muitos filhos, uma pessoa separada. Na época só tinha ela e os filhos, e ele contava a história dessa irmã. Que essa irmã clamava, essa irmã era aquela irmã assídua, sabe? Aquela doada, aquela irmã, sabe? Doada na obra e tudo ela estava ali fazendo e fazendo. E ali ela orava muito, a situação dela não mudava, e ela sempre questionava o pastor por que a situação dela não mudava, por que Deus não respondia às orações que ela fazia. E até um belo dia, essas orações, elas foram ouvidas, né? Essa irmã, conta o pastor da época, que essa irmã recebeu uma bênção muito grande. E essa bênção muito grande veio como uma provação para essa irmã. Essa irmã, ela ganhou um certo valor em dinheiro e ela saiu da casinha que ela morava, justo, claro, e ela comprou uma casa juntamente com os filhos e foi morar nessa casa. A casinha de antes era uma casinha humilde, de um cômodo só, em que ela tinha ali todo o cuidado, mas ela tinha um tempo para a obra tal, e ali ela
conseguiu esse valor de uma pessoa que ela trabalhou na época, ela ganhou esse dinheiro de uma pessoa que ela trabalhou na época. Não sei bem como que a história se desenrolou, mas eu lembro que o pastor falou que foi atributos de algo que ela tinha feito e que teve um certo dinheiro razoavelmente muito, e ela comprou, juntamente com os filhos, comprou uma casa grande, que tinha quarto para os filhos, sala, cozinhas, banheiros e tal e tal. E a irmã, eu lembro como se fosse hoje o pastor contando, a irmã começou a vir e aí começou a falar que não tinha muito tempo de estar nas atividades do reino, porque ela tinha que cuidar da casa, porque era muito difícil cuidar daquela casa muito grande. E aí ela começou contando que porque ela era sozinha para cuidar de toda aquela casa e que ela não poderia deixar a casa dela acabar, ficar com sujeira, porque foi anos e anos de muito trabalho para ela poder conseguir o que ela conseguiu, e que a situação era essa, e que ela tinha que manter as coisas, porque eram muitos filhos, e ela tinha que manter tudo, e que ela não poderia jamais lançar fora o suor do rosto dela, e ali aquela vaidade foi entrando, e aquela irmã humilde foi desaparecendo, e as vindas nas orações que eram responsáveis por ela já não vinha mais, e assim a história foi se desenrolando até que a irmã migrou de culto a culto, de trabalho a trabalho, e começou a se tornar a irmã do domingo. Só vinha aos domingos, e sempre que alguém falava, ela sempre atribuía que ali era os honorários dela de anos e anos de trabalho, em casa, e de casa de família, e que ali, né, ela nunca atribuiu a Deus, né, ao Senhor. Foi o Deus que me deu, foi a resposta das minhas orações. Não teve um testemunho do que o Senhor fez, a glória não foi para o Senhor. E o tempo foi passando, os filhos foram tomando os seus rumos. Infelizmente, alguns voltou para uma vida errada. E ali ela precisou vender muito do que ela tinha para poder pagar algumas coisas que os filhos deviam pelo caminho da vida. E resumindo, ela perdeu a casa e perdeu tudo. E voltou-se a irmã novamente para estaca zero, pedir novamente ao Senhor que o abençoasse e que Deus mudasse a situação, que Deus salvasse os filhos. Teve situações assim mais tenebrosas que aconteceu. A irmã, que era só uma história que o pastor contava na época, depois tinha dado um outro nome. Depois a gente teve assim, o desprazer de conhecer a história dela em um velório de um dos filhos que tinha sido assassinado, e por aí vai. Por que eu estou te contando isso? Porque quando a história chegou para mim, era só uma história que o pastor contava de motivação de fé para a igreja, e que a igreja levasse isso como algo de fé. E até o dia que nós tivemos o desprazer de conhecer a história real em um período de sepultamento, um período de culto fúnebre. E quantas pessoas ela está nessa mesma posição? Querem muito de Deus, e aí da mesma forma que a prata ela é provada, da mesma forma que o ouro ele é provado no fogo, o homem é provado nos louvores que ele recebe, no elogio, nas bênçãos que ele recebe. Deus ele não vai nos provar com provações de punições. Deus vai nos provar dando honra, nos dando graça, nos dando honra, alargando as fronteiras, nossas fronteiras. E aí é igual lá a questão dos leprosos. Você volta para agradecer, você volta para engrandecer e dizer verdadeiramente foi o Senhor. Lembra da história do Davi e o Saul? Davi, ele tinha o Senhor, sempre teve o Senhor no centro da sua vida. Saul, por outro lado, não tinha. Saul queria só a vaidade. Saul não queria governar Israel. Saul queria o trono de Israel. E quantas pessoas não querem honrar a Deus, querem as bênçãos de Deus? O Senhor tem uma palavra para nós dentro disso, lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 8, quero ler o texto aqui. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 11 ao 14. Diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno.
para não suceder que, depois que teres comido e estiveres farto, depois de haverdes edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicares os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E quantas das vezes é isso que acontece, né? Deus tira da casa de escravidão, Deus arranca de um cenário de opróbrio, um cenário de miséria, e a pessoa ela não volta para engrandecer e para dar glória a Deus. Atribui-se as suas vitórias e as suas conquistas, as suas vidas aparentemente justas, as suas vidas aparentemente espirituais boa e equilibrada, e esquece que verdadeiramente foi o Senhor. Lembre-se que o cenário de provação do homem é a vaidade, é a honra e a vaidade. Diz o sábio: quer saber quem o homem é? Dá poder a ele. Aí você vai saber quem ele é e quem é o Deus dele. E quantas pessoas nem precisa ter poder, apenas consegue algo que estava buscando e esquece que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor e é para o Senhor. Essa quarta-feira é uma quarta-feira de vitória, é uma quarta-feira de mudança de cenário, é uma quarta-feira de transformação. E a quem atribuir a vitória? Ao homem ou a Deus? Quem mudará a história? O homem ou Deus? A vitória vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Toda nossa vitória, ela vem do Senhor. Enquanto não entendemos isso, continuaremos passando por campos de provação. No meio de alguns apertos, virão grandes vitórias e o Senhor está na expectativa de que você volte-se para Ele e diga: foi Ele que curou, foi Ele que salvou, é Ele que está mudando, é dele, por Ele são todas as coisas. Ele foi na minha frente, Ele desembaraçou os meus caminhos, foi Ele. É Ele que está transformando. Não foi o meu conselho, não foi a minha pregação, não foi o meu jeitinho, né? Foi Deus. Sempre foi Deus. Não é sorte, não é esforço, é Deus. Sempre foi Deus. É Deus que está sempre no controle da vida daquele que nele crê. Se você crê no Senhor Jesus, verdadeiramente atribua a Ele tudo que você é e tudo que você tem. Os filhos, o esposo, a esposa, a casa, o ministério, os bens materiais, a vida financeira, a unção da prosperidade, a saúde, a virtude, tudo veio dele e são para ele. Atribua ao Senhor o fôlego de vida, porque se não fosse o Senhor, você não estaria mais aqui. Nenhum de nós. O Senhor é o dono da vida. Ele que tem o controle de todas as coisas. Honre a Ele, glorifique a Ele, porque pelos louvores que você recebe é que você é provado. Cuidado com a vaidade. Mantenha seu coração humilde. A humildade aproxima o homem de Deus. A vaidade afasta o homem de Deus. Aproveite para se aproximar mais do Senhor. Abandone a ira, tire o furor. Abandone tudo aquilo que te distancia do Senhor e se aproxime a cada dia mais do Senhor. Porque grandes coisas o Senhor fará por nós. Grandes coisas o Senhor está fazendo por nós. Mas a Ele a honra, a glória, o louvor para hoje e sempre. Amém, queridos? Graças a Deus. Deixa eu orar ao Senhor pela sua vida, pela sua... Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento eu oro em favor da sua igreja, em favor do seu povo, em favor da sua noiva. Ó Senhor, tira todo espírito de vaidade, Senhor. Meu Deus, traz a humildade, a gratidão, reconhecimento da sua glória, da sua honra. Ó Senhor, que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, venha sobre cada um deles nessa quarta-feira. Que o Senhor derrame do teu poder, da tua glória e da sua graça sobre cada um deles. Que haja manifestação do seu poder em tudo que o seu povo for fazer, Pai. Que hoje seja um dia de vitória.
Que a vitória do Senhor venha, que a honra seja dada tão somente ao Senhor, Deus. Que as bênçãos do Senhor se estabeleçam sobre cada vida, sobre cada família, Senhor. Ó, Pai, que o seu braço forte se estenda, Senhor, de geração em geração, Pai. Eu oro abençoando tudo e abençoando todos nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, você daí que crê, diga amém. Eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom. E feliz quarta-feira aí, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre tu e sobre a tua casa, sobre as gerações vindouras, em nome de Jesus. Dai glória ao Senhor.